Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesta aula aqui nós estaremos dando continuidade a esse assunto aqui de força magnética e, como eu falei na aula anterior, eu estarei trazendo nela alguns exercícios para nós fixarmos melhor o conhecimento, tá? Mas antes de passar a esses exercícios, tem mais uma partezinha do conteúdo de força magnética que eu não passei na aula anterior e vou passar ela agora para complementar a nossa aula, tudo bem? A parte em questão é a ação de uma força magnética sobre um condutor retilíneo. Essa força magnética que nós estamos falando, ela é a força que vai atuar sobre os fios. Então, como nós sabemos, uma carga, quando ela está em movimento dentro de um campo magnético, atua sobre ela ali uma força magnética. A mesma coisa acontece em um fio, como na aula de campo magnético, eu falei para vocês e demonstrei que quando um fio está sendo percorrido por corrente elétrica e no momento que a gente bota ele dentro de um campo magnético, esse fio ele acaba sofrendo ali uma força magnética, sendo de atração ou repulsão. Agora nós vamos entender como é que funciona essa interação do campo magnético gerado pelo fio e o campo magnético que atua sobre ele. Então, nós temos aqui a representação de um fio. Esse fio, vocês observam aqui que tem essa seta em azul, representada em V. Esse V ele está indicando a velocidade das cargas elétricas que passam por ele. E nós temos aqui uma seta vermelha, ó, que está passando por dentro do fio. E essa seta vermelha ela está sendo simbolizada pelo campo magnético. Então, o campo magnético ele está atravessando o fio. No momento que o campo magnético atravessa o fio e a corrente elétrica ela está tendo essa direção aqui, supondo que quem está se movendo aqui são as cargas positivas, então a gente aplica novamente a regra da mão direita, tá? A regra do tapa. Vamos colocar aqui ó, os 4 dedos no sentido do campo. Então, ao meu ver, o campo ele está indo aqui em minha direção, o polegar no sentido lá da velocidade, e você aplica o tapa, e o tapa ele está indo para baixo. Então, aqui eu vou colocar que a força magnética ela é uma força que estará puxando esse fio direto para baixo. Então, aqui nós temos a força magnética. Mas como podemos determinar a intensidade da força magnética nessa situação? Lá do assunto de eletrodinâmica, nós sabemos que a corrente elétrica I ela tem que ser igual à carga, ou seja, o módulo da carga, dividido pela variação do tempo. Do assunto de cinemática, nós sabemos que a velocidade ela é igual à variação do espaço pela variação do tempo. E agora, do assunto de eletromagnetismo, nós sabemos que a força magnética ela é igual à carga vezes a velocidade, vezes o campo, vezes o seno do ângulo θ. Então, o fio ele possui um comprimento. Esse comprimento, nós vamos representar ele como sendo dado pela letra L. Então, de uma extremidade até a outra extremidade, ele tem um comprimento L. Sendo assim, a velocidade que a carga ela vai passar de uma extremidade para outra, ela tem que ser igual o espaço, e o espaço que ela vai percorrer é o comprimento do fio, e o comprimento do fio é dado por L, então é L dividido pela variação do tempo. E essa carga aqui, nós podemos isolar ela. Pega o tempo e passa para o outro lado. Assim, nós encontramos que a carga, o módulo da carga, ela é igual à corrente elétrica multiplicado pela variação do tempo. Essas duas equações nós podemos pegar e substituir dentro da fórmula da força magnética. Vou colocar aqui, ó, e a força magnética ela é igual. No lugar de Q, eu vou colocar a
a corrente vezes o tempo. Então, vai ser corrente elétrica multiplicado pela variação do tempo. E agora multiplicado pela velocidade. No lugar da velocidade, eu vou colocar que é o comprimento do fio dividido pela variação do tempo. Agora, o restante nós vamos apenas repetir, né? Vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo θ. Você observa que nós temos o tempo sendo repetido. O tempo está na parte de cima e na parte de baixo. A gente já cancela logo ele. E, no caso, agora é só organizar a equação. Força magnética é igual ao campo magnético multiplicado pela corrente elétrica, multiplicado pelo comprimento do fio e multiplicado pelo seno do ângulo θ. Tá? Então, aqui é a fórmula que nós estaremos utilizando para calcular a força magnética sobre os fios. Então, vamos aqui ao nosso primeiro exemplo. Se a direção do deslocamento de uma partícula eletrizada numa região em que a atuação de um campo magnético for paralela ao vetor indução magnética, qual será o módulo da força magnética originada? Muito bem, pessoal. O que o problema está falando basicamente é o seguinte. Nós temos aqui uma linha de campo. Vamos dizer que isso aqui é a linha de campo magnético. Olha só. E uma partícula, ela tem um movimento dentro desse campo magnético e o movimento dele é paralelo ao campo. Quando eu falo que o movimento é paralelo, eu estou dizendo que ele tem a mesma direção do campo. Ou ele tem a mesma direção e sentido, ou ele pode ter a mesma direção e sentido contrário. Essa partícula, ela pode ser carregada positivamente, ela pode ser carregada negativamente, tanto faz. A única coisa que importa aqui é que o ângulo que está sendo formado entre a velocidade e o campo, esse ângulo ele está sendo ou de 180, ou então ele é um ângulo de 0 graus. E nas duas situações, a força magnética ela é igual a 0. E o problema pergunta quanto é que vale o módulo dessa força magnética originada. Então, nós podemos dizer que essa força magnética ela é nula. Por que ela é nula? Por causa que a direção ela é a mesma do campo magnético. Então, como consequência, não tem força magnética agindo sobre a partícula. Tudo bem até aí? Então, vamos à próxima questão. Uma partícula eletrizada de carga positiva de 0,000003 coulombs está em movimento com velocidade instantânea de 5 metros por segundo num ponto de um campo magnético cujo vetor indução tem intensidade de 2 vezes 10 a menos 5 teslas. Observe a figura a seguir, em que o ângulo entre o vetor B e V é de 30 graus. Determine o vetor força magnética, dando a direção e o sentido de seu módulo. Então, questãozinha de praxe aí, nós devemos calcular a intensidade desse campo magnético e também dizer para onde é que ele está atuando, tá? Se ele vai ser um campo de entrada, saída, subindo, descendo. Então, vamos começar com o básico. Primeiro, pessoal, a força magnética, vou colocar aqui a fórmula, ó, força magnética, ela é igual a carga multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo e multiplicado pelo seno do ângulo θ. Tá aí a nossa fórmula. Agora o que nós vamos fazer é extrair os valores que o problema forneceu, tá bom? Vamos começar aqui com o primeiro valor que ele forneceu, ó. Ela tem uma carga positiva de 0,0003 coulombs. Olha, esse valor ele não está em notação científica, então o ideal é que a gente transforme esse número em notação, tá bom? Assim vai ficar mais fácil o cálculo. Se você não quiser transformar, não precisa, tá? Não é obrigatório, porém vai ficar bem mais difícil o cálculo. Então eu recomendo que transforme para a notação, tá bom? Então o que nós temos aqui é o valor de uma carga. Agora, quanto é que vale essa carga? Olha só, para transformar em notação científica, essa vírgula ela tem que ficar depois do 3. Então, vamos contar a quantidade de casas que ela vai andar para a gente colocar ele na notação, tá?
Então aqui, ó, a vírgula tem aqui uma casa, ela vai andar para cá, uma casa, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Quando a vírgula anda para a direita, o expoente ele vai ficando negativo. Então, vou colocar aqui que ele é 3 multiplicado por 10, por causa da anotação, elevado a menos 6 coulombs. Então, está aí o primeiro valor. E depois ele me deu aqui a velocidade instantânea de 5 metros por segundo. Então, temos aqui velocidade 5 metros por segundo. O próximo passo aqui é o campo magnético, cujo vetor de indução tem intensidade de 2 vezes 10 a menos 5 Tesla. Então, nós temos o campo magnético que foi dado. Vou colocar aqui, campo magnético é 2 vezes 10 elevado a menos 5 Tesla. E depois, no desenho, ele me deu o nosso último dado aqui, que é o ângulo. E ele falou que é de 30 graus. Então, vamos colocar aqui que o ângulo em questão, o ângulo θ, é igual a 30 graus. Com isso, nós podemos agora substituir os valores, né? Vamos substituir ele. Temos aqui que a força magnética é igual à carga, que está valendo 3 vezes 10 a menos 6, vezes a velocidade está valendo 5, o campo magnético está valendo 2 vezes 10 a menos 5 e multiplicado ainda pelo seno de 30 graus. Então, vamos botar aqui, ó, força magnética é igual. O primeiro passo que eu vou fazer, pessoal, é observar o seguinte. Aqui tem uma multiplicação que ela vai deixar a nossa conta muito fácil, que é essa daqui, ó. 5 multiplicado por 2. Por que ela vai deixar fácil? E 5 multiplicado por 2, você sabe que é 10, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, o 3, repetir ele, repetir o 10 a menos 6, e agora 5 vezes 2, eu vou colocar aqui o 10. Multiplicado por 10 a menos 5, eu acabo repetindo ele, e o seno de 30, se você não sabe ainda quanto é que vale o seno de 30, recomendo que dê uma estudadazinha aí nos ângulos complementares lá de trigonometria, para que você possa memorizar aqui esses ângulos básicos, tá? Então, seno de 30, ele é 0,5. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Você observa que tem uma porrada de 10 aqui, ó. Tem 10 aqui, aqui, aqui. Então, eu vou pegar, no final da conta, eu vou conservar esses 10, já que é tudo multiplicação, ó. Conserva ele e a gente vai somar os expoentes. Mas, por enquanto, que não faz isso, eu vou multiplicar esse 3 pelo 0,5. E 3 vezes 0,5, o resultado disso é 1,5. Vezes, agora, vou fazer isso que eu acabei de falar. Conserva a base, que é o 10, e nós vamos somar os expoentes. Observa aqui, 6 negativo, somado com menos 5, e somado com o expoente que está aqui nesse 10, que vale 1. Então, aqui, ó, menos 6 mais 1 vai dar menos 5. E menos 5 somado com menos 5, nós temos um total de menos 10. Então, é 1,5 vezes 10 elevado a menos 10. Como nós estamos falando de força, a força é calculada em Newton. Então, está aqui a primeira resposta do problema. Está faltando agora a gente dizer o sentido e a direção dessa força, né? Então, pega a sua mão direita ou a mão esquerda, tá? Eu vou fazer com as duas. A mão direita, a gente vai pegar os 4 dedos e indicar o sentido do campo. No caso aqui, o campo está na lateral do chão ali. E o polegar a gente vai colocar no sentido da velocidade. Agora a gente pega e aplica o tapa. Observe que o tapa está indo para cima, tá? Carga positiva. Então, força, ela está puxando aqui para cima. Essa aqui é a força magnética. Bem fácil, né? Se for com a mão esquerda, olha só. Indicador no sentido lá do campo. O dedo do meio indicando aqui a velocidade. Olha só como é que ficou aqui a posição da mão. E nós temos aqui o polegar subindo. Então, aqui a força realmente ela tem que ser para cima. Então, eu vou colocar aqui que o sentido, a direção da força, né? Vamos colocar aqui, ó,
direção ela é uma direção vertical e o sentido para cima. Então, a força magnética ela vai estar puxando a carga para cima. A próxima questão, nós temos o seguinte. Uma partícula iônica de carga positiva que desloca-se numa região do espaço. Nela coexistem um campo elétrico vertical e um campo magnético horizontal. Ambos uniformes, suas intensidades são: o campo elétrico E é igual a 300 Newton por Coulomb e o campo magnético B é igual a 0,5 Tesla. Então, com que velocidade a partícula, cuja massa é desprezível, deve movimentar-se para que a força resultante entre a elétrica e a magnética seja nula sobre ela? Então, pessoal, nessa situação, existem aí dois tipos de campo atuando ali sobre a mesma partícula, ou seja, no mesmo local. O campo elétrico é esse campo que está de linha vermelha subindo aqui, ó. E o campo magnético é representado por essas bolinhas, e no caso é o campo de saída. Vamos ser assim, o campo elétrico sobe e o campo magnético está atravessando eles, no caso, no sentido de saída da tela em sua direção. Como a carga ela é positiva, segundo o texto, olha só, essa carga aqui é positiva, então o campo elétrico, você se lembra que se o campo elétrico está saindo de algum lugar, aquela carga que emite um campo de saída é uma carga positiva. Então, significa que aqui embaixo, ó, nessa parte de baixo, tem uma carga que ela é positiva. E a que vai receber aqui em cima é uma carga negativa. Então, carga positiva, ela é atraída pela negativa e é repelida pela positiva. Então, aqui nós temos que essa carga aqui, ela tem que subir. Por que ela vai subir? Por causa da força elétrica. Eu vou colocar aqui, ó, para cima, quem puxa ela é a força elétrica. Porém, o campo magnético, como ele é de saída, ó, regra da mão direita, 2, regra do tapa, polegar no sentido da velocidade, os 4 dedos no sentido do campo, você aplica o tapa está indo para baixo. Se for regra da mão esquerda, ó, o indicador no sentido ali do campo magnético, o campo magnético está saindo e nós temos aqui o dedo do meio indicando aqui o sentido da velocidade. Você observa que o polegar está indo para baixo, então a força ela é para baixo. Então, de um jeito ou de outro, nós temos uma força que irá puxar para cá e essa força aqui é a força magnética. Então, nós temos a força elétrica que puxa para cima e a força magnética para baixo. Então, o que ele quer aqui é determinar a velocidade. Ele quer saber que velocidade é essa para que ele possa se movimentar sem que haja a interação de uma força resultante, sem que tenha uma força resultante diferente de zero, né? Então, significa nessa situação que a força elétrica e a força magnética, elas têm que ser, no caso, iguais para poder equilibrar o sistema. Uma puxa para um lado, outra puxa para o outro, porém a carga vai se manter firme ali em linha reta. Então, o que nós vamos fazer aqui é pegar, igualar aqui, ó, força magnética tem que ser igual à força elétrica. Agora vamos ver aí em casa quem é que lembra como calcular a força elétrica, né? Faz um bom tempo já. Então, aqui, ó, força magnética, nós já sabemos que é carga multiplicado pela velocidade, multiplicado pelo campo, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Essa daí é a força magnética. Tem que ser igual à força elétrica. Força elétrica, para quem não lembra como é que faz, ela é igual ao campo elétrico multiplicado pela carga. Então, olha só o que nós temos aqui, pessoal. Carga de um lado, carga do outro, nós podemos cancelar ele. E o que nós queremos encontrar é a velocidade, né? Então aqui, ó, vou pegar e isolar a velocidade, igual, do outro lado nós temos o campo elétrico. Agora, desse lado aqui, sobrou o campo magnético e o seno do ângulo θ.
Pessoal, o campo magnético e a velocidade, eles estão formando ali um ângulo de 90 graus. Então, significa nessa situação que o seno do ângulo θ é o seno que vai resultar em 1, que é o seno de 90. Então, esse seno aqui, a gente pode até cancelar ele, porque o resultado dele vai ser 1. Então, o campo magnético vai passar para o outro lado sozinho, dividindo. Então, nós temos aí campo elétrico dividido pelo campo magnético. Agora é só dividir e ser feliz. A velocidade é igual. O campo elétrico em questão, ele falou que é 300 newtons, está lá na questão, ó, 300 newtons por coulomb. E o campo magnético está valendo 0,5. Fazendo a divisão, 300 por 0,5, nós encontramos que a velocidade vai dar um total aqui de 600 metros por segundo. E fim de papo. Bem tranquila a questão, né? Então, vamos para a próxima. Uma partícula eletrizada com quantidade de carga elétrica Q igual a 0,02 microcoulomb e massa M igual a 2 vezes 10 a menos 11 gramas, move-se perpendicularmente à linha de força de um campo magnético uniforme com velocidade de 3 vezes 10 a sexta metros por segundo. A figura ilustra a situação e mostra o raio da trajetória, que é R igual a 3 centímetros. Desprezando os efeitos de outros campos, qual é a intensidade desse campo magnético? Então, pessoal, aqui nós já temos tudo para resolver a nossa questão, né? Nessa situação, nós já sabemos que essa carga ela vai executar um movimento circular e o nosso objetivo aqui é encontrar o campo magnético B. Uma fórmula que tem isso aí é aquela fórmula que acabei de passar para vocês, a fórmula do raio, onde o raio ele é igual a massa multiplicado pela velocidade dividido pela carga multiplicado pelo campo. Como nosso objetivo é encontrar o campo magnético, nós vamos pegar dessa fórmula e isolar o campo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo magnético B, eu vou passar para lá e o R passa de volta para cá. Assim, eu encontro que o campo magnético é igual a massa multiplicado pela velocidade dividido pela carga multiplicado pelo raio. Então, ficou dessa forma aí a fórmula. Mas é só que nós precisamos fazer algumas conversões antes de prosseguir com o problema. Primeira coisa, a massa ela tem que ser quilogramas. O problema é de fornecer a massa em gramas. Segunda coisa é a notação da carga, que ela está 0,02 microcoulombs. Vamos passar para a notação melhor, tá? E o raio está em centímetros, nós temos que transformar esse raio para metros. Então, vamos começar aqui, ó, com a carga. A carga foi dito que ele é 0,02 micro. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 2 micro. E o micro, nós já sabemos que ele também tem um valor. O valor dele é 10 a menos 6. Então, é 2 vezes 10 a menos 2 multiplicado por 10 a menos 6. O resultado disso aqui é 2 vezes 10 a menos 8. Então, tá aí. Esse aqui é o valor da carga já corrigido, tá? Agora, a massa. A massa, ela está em gramas. Para a gente transformar essa massa que está em gramas em quilogramas, basta dividir por 1000, tá? Então, eu vou pegar e fazer isso aí. Eu vou pegar essa massa, que ela é igual a 2 vezes 10 a menos 11, e eu vou pegar ela e dividir por 1000. Lembra que 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 10 elevado ao cubo. Fazendo a divisão, eu tenho 2 vezes 10 elevado a... nesse caso, a gente conservou a base, que é o 10, e o expoente a gente subtrai. Eu vou pegar menos 11 menos 3. Menos 11 menos 3, eu tenho menos 14.
E o próximo a ser corrigido é o raio. O raio ele me deu 3 centímetros. Para transformar isso aqui em metros, basta você pegar ele e dividir por 100. Então, eu vou pegar aqui, ó, 3 dividido por 100. Lembra que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Então, no momento que esse 10 ao quadrado passar para cima, ele fica 3 vezes 10 a menos 2. E está transformado aí em metro. No caso aqui sobrou só a velocidade ela não precisa ser convertida, já está na unidade ideal. Agora é só botar na fórmula e jogar para frente, tá? Temos aqui, ó, campo magnético é igual. A massa, nós já sabemos que ela vale 2 vezes 10 elevado a menos 14, vezes a velocidade, ela é 3 vezes 10 elevado à sexta, dividido por a carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 8. E multiplicado pelo raio, o raio está valendo 3 vezes 10 elevado a menos 2. E agora? Agora aqui é só na tranquilidade. Ó, você observa que tenho aqui o 2 em cima e 2 embaixo. Tem o 3 em cima e o 3 embaixo. Então, nós podemos cancelar aqui, ó, o 2 e o 3. E, como resultado, sobrou 1. Ah, por que 1? Porque eu estou dividindo, pessoal. Olha só, 2 vezes 3 é 6 em cima e 2 vezes 3 embaixo é 6. 6 dividido por 6, 1. E nós vamos pegar agora e repetir esse 10, né? Tem um monte de 10 aí, vou repetir apenas uma vez esse 10. O que nós vamos fazer? Em cima, o 10, eu conservei aqui, ó, eu vou somar o expoente, tá? Olha só, aqui é menos 14 e eu vou somar com 6. Menos 14 mais 6, nós temos um total de menos 8. E aí embaixo? Embaixo nós vamos pegar, conservar o 10 novamente e vamos somar o expoente aqui, ó. É menos 8 somado com menos 2. Menos 8 com menos 2, nós temos menos 10. E agora? Agora é finalizar o problema. O campo magnético é igual a 1 vezes. Dessa vez, o 10 de cima com o 10 de baixo, eu vou juntar eles dois. Vou pegar aqui, ó, repetir apenas uma vez. Conservo a base, que é o 10, e nós vamos subtrair o expoente. É menos 8 menos menos 10. Eu vou até colocar de lado aqui para você não se confundir, tá? É o expoente de cima, que é menos 8, menos o de baixo. E o de baixo é menos 10. Eu vou abrir parênteses e colocar ele aqui, ó, menos 10. Então, olha, o primeiro menos aqui, ó, ele é da subtração que tem que fazer, expoente de cima menos de baixo. E esse segundo menos é do número que tem aqui. Ele já tem um sinal negativo próprio dele, tá? Então, aqui, ó, é menos 8, menos com menos, aquele joguinho de sinal, fica mais 10. E menos 8 mais 10, o resultado disso aqui vai dar 2 positivo. Então, isso aqui fica 2. Essa aqui é a nossa resposta, ó, é 1 vezes 10 elevado ao quadrado Tesla. Ou então, a gente pode levar 10 ao quadrado e botar 100, dizer que o campo magnético é igual a 100 Teslas, tá? Tanto faz, ou a de cima ou de baixo, a resposta é essa daí, bom? Agora nós vamos ao nosso último problema. Pessoal, esse último problema, ele tem um objetivo bem simples, que é explicar o conteúdo que eu não passei na aula anterior e também acabar ensinando vocês a como trabalhar com esse tipo de problema, tudo numa questão só, tudo bem? Então, vamos ao problema. 2 fios retilíneos e paralelos de comprimento 2 metros, cada, são percorridos por corrente elétrica de intensidade 4 amperes e 7 amperes, respectivamente. Sabendo que os sentidos das correntes elétricas são o mesmo e que a distância entre eles é de 36 centímetros, determine o tipo de interação magnética entre os fios, atração ou repulsão, e a intensidade da força magnética que age nos fios. Então, nós temos duas coisas para encontrar aqui.
Primeiro é saber se os fios eles estão se atraindo ou repelindo. E o segundo é saber qual é a intensidade dessa força que há entre esses fios. Tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu desenho aqui dois traços para representar o fio. Beleza? Então, aqui, ó, o primeiro fio, eu vou dizer que ele tem uma corrente elétrica que está subindo. E essa corrente ela é de 4 amperes. E o outro fio, também a corrente elétrica está subindo. E a intensidade da corrente é de 7 amperes. Por que eu coloquei os dois subindo? Porque ele está falando o seguinte, olha. São percorridos por corrente elétrica de intensidade 4 amperes e 7 amperes. E sabem que o sentido da corrente são o mesmo, tá? Então, o sentido da corrente ele é o mesmo. Então, se um está subindo, o outro também sobe. Se um desce, o outro também desce, tá? Nós temos que o comprimento do fio é 2 metros. Então, significa que de uma ponta a outra, a altura dele total é de 2 metros, tanto de um fio como do outro. E a distância entre eles é de 36 centímetros. Então, eu posso fazer aqui, ó, traçar aqui um pontilhado. Essa distância aqui é 36 centímetros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos descobrir agora se ele se atrai ou se ele se repele, tá? Como é que eu faço isso? Eu vou fazer o seguinte. Esse fio que tem 4 amperes, eu vou chamar ele de fio 1, tá? Então, eu vou botar aqui em cima dele, ó, um número 1. E o outro, eu vou chamar de fio 2. Vou botar aqui o número 2 para ele. O fio número 1, você pode aplicar a regra da mão direita. Lembra lá daquela regra da mão direita que eu ensinei em campo magnético? Polegar no sentido da corrente e os 4 dedos indicam o sentido do campo magnético. Então, olha só, o polegarzinho aqui para cima e nós temos que no fio 2, o campo magnético é um campo de entrada, tá? Olha só, você pode fazer em casa aí, ó. Polegar para cima, o campo ele vai acabar entrando no fio 2. Então, aqui, olha só, eu vou colocar aqui o símbolo de entrada. E esse aqui é o campo magnético do fio 1, que está entrando nele. O fio 2, a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, polegar para cima. Do lado direito do fio 2, desse lado aqui, o campo está entrando. Porém, esse campo ele vai entrar e vai sair em cima do fio 1. Vai ser a parte de saída. Então, esse fio 1, o campo magnético que vai agir sobre ele é um campo de saída. Mas quem é que gera esse campo? Quem vai gerar ele vai ser o fio 2. Então, tem aqui o campo 1 e o campo 2. O próximo passo é aplicar a regra do tapa. Tá? Com a regra do tapa, você vai saber o sentido da força em cada fio. No fio 1, olha só, o campo 2 é um campo de saída. Então, ele está saindo do fio 1 e a corrente elétrica está subindo. Você pode aplicar o tapa. Ó. No caso, o tapa, no meu ver aqui, ele está indo para a direita. Então, aqui no fio 1, vai existir uma força. Vou botar até aqui a cor dele. Ó. A força ela vai puxar esse fio para cá, para a direita. E no fio 2, polegar para cima, o campo está entrando. No momento que o campo entra, aplica o tapa. E olha só, o tapa está indo para a esquerda. Então, uma força vai puxar esse fio para a esquerda. Então, em resumo, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma força que puxa o fio 1 para cá, para a direita, e uma força que puxa o fio 2 para cá, para a esquerda. Se eles estão sendo puxados um em direção ao outro, então significa que essa força é de atração. Então, nós temos aqui a primeira resposta, que a força é de atração. Pronto. Então, foi respondida aqui a primeira parte. Agora, a segunda parte é saber quanto é que vale essa força. Como é que eu posso fazer isso? Pessoal, vamos pegar todo o conhecimento que a gente adquiriu até agora. Tudo bem? Nós sabemos que a força magnética que atua sobre um fio, ele é igual ao campo magnético multiplicado pela corrente elétrica, multiplicado pelo comprimento do fio e multiplicado pelo seno do ângulo θ. E na aula de campo magnético,
eu ensinei que o campo magnético ele pode ser encontrado como sendo a constante de permeabilidade magnética, que é o μ, multiplicado pela corrente elétrica, dividido por 2π, multiplicado pelo raio. No caso, esse raio é a distância do fio até aquele ponto, tá? Um ponto que vai utilizar como base. Esse fio 1, ele acabou gerando um campo. E o campo que ele gerou é esse aqui, ó, um campo de entrada em cima do fio 2. No caso do campo magnético 1, eu vou colocar aqui do canto, ó, campo magnético 1, ele tem que ser igual a constante μ, multiplicado pela corrente elétrica 1, porque quem está gerando é o fio 1, dividido por 2π, multiplicado pela distância d, tá? A distância do fio 1 até o fio 2. E no caso do campo 2, coloca aqui, ó, campo 2, ele é igual a μ vezes a corrente elétrica I2, dividido por 2π, vezes a distância. E essa distância é a mesma que é a distância do fio 2 para o fio 1. Pessoal, no momento que eu falei aqui a respeito dessas forças, a força que vai puxar o fio 1 para a direita e essa força que puxa o fio 2 para a esquerda, essas forças, como eu falei, é a força de atração. Significa que nós temos aqui uma força F1 e aqui nós temos uma força F2. A força F1 e a força F2, elas têm que ser iguais. Por quê? Porque ela obedece à terceira lei de Newton, da ação e reação. Então, a força magnética 1 tem que ser igual à força 2. Nesse caso, a gente não precisa encontrar duas fórmulas para calcular a força magnética. Basta encontrar apenas uma vez, porque essa fórmula vai ser a mesma coisa na segunda situação. Não existem duas forças aqui. Existe apenas uma força que ela é aplicada tanto no corpo 1 como no corpo 2 e assim eles têm a mesma intensidade. Então o que nós vamos fazer aqui é pegar essa fórmula da força magnética e nós vamos substituir os valores. Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse calcular a força F1. Se eu fosse calcular a força F1, ele teria que ser o quê? Ele teria que ser a força sobre o fio 1, porém o campo magnético B, que está atuando no fio 1, esse campo magnético aqui, ele é o campo magnético 2. Então, a força F1, eu tenho que utilizar o campo magnético 2. Vou colocar aqui, ó, campo magnético 2. Multiplicado pela corrente elétrica que passa nele, que é a corrente elétrica I1, multiplicado pelo comprimento do fio, que é o comprimento L, e multiplicado pelo seno do ângulo θ. Observa que esse seno do ângulo θ, pessoal, esse ângulo θ em questão aqui, ele é um ângulo de 90 graus. Por quê? Porque a corrente elétrica está subindo e o campo magnético está atravessando ele, formando um ângulo de 90 graus. Então, aqui a gente já sabe que esse seno aqui a gente vai retirar ele, pois ele não vai influenciar em nada, tá? Então, aqui, ó, fórmula da força magnética, F1, é igual. O campo 2, como é que calcula ele? Eu acabei de deixar ele do canto aqui. Ele é igual a μ vezes a corrente elétrica I2 vezes a corrente elétrica I1 vezes o L. E aqui embaixo nós temos 2π vezes a distância. Então, essa aqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para calcular essa força. Agora que a gente já tem ela, basta pegar e substituir os valores do problema em cima dela, tá bom? Eu vou substituir aqui. A fórmula da F1 é igual. Esse μ, vocês já sabem, né? Não é possível ter esquecido. Ele é 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes a corrente elétrica I2 está valendo 7, a corrente elétrica I1 está valendo 4, o comprimento do fio está valendo 2 metros, dividido por 2π, multiplicado pela distância, e a distância entre os fios é 36 centímetros. Você tem que pegar esse 36 centímetros e transformar para metros, porque se não fizer isso vai dar errado o problema. Pois logo, o comprimento do fio ele está em metros. Então, a distância também tem que ser em metros. Eu vou colocar aqui 36 centímetros em metros. Vai ser 3,6 vezes 10 a menos 1.
E agora aqui é só multiplicar, dividir e ser feliz. Colocar para cá. A força F1 tem que ser igual. Olha o que eu vou fazer. Eu vou cancelar π em cima e π embaixo. 2 em cima e 2 embaixo. E o que sobrou eu vou multiplicar. 4 multiplicado por 7 vai dar 28. E agora é 28 vezes 4. 4 vezes 8 vai dar um total ali de 32. Boto 2, vai 3. Aí 4 vezes 2 vai dar 8, com mais 3, 11. O 10 a menos 7 você repete, ó. 10 a menos 7. E aqui embaixo nós temos 3,6 vezes 10 a menos 1. Para a conta ficar melhor, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 3,6 e vou transformar em 36. Ou então eu poderia até pegar esse 112 e transformar em 11,2, tá? Mas eu vou pegar o de baixo e transformar em 36. A força F1 é igual a 112 multiplicado por 10 a menos 7. E embaixo nós temos 36 vezes 10 a menos 2. Agora basta dividir 112 por 36. 112 dividido por 36, vamos colocar aqui. Ele vai dar um valor mais ou menos aproximado aí de 3,11 vezes 10 a menos 7 com menos 2, isso aqui vai dar um total de menos 5. Então, encontramos aqui o valor da força. A força vai dar 3,11 vezes a menos 5 newton e fim de problema. Então, pessoal, era isso aí que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero ter ajudado nessa parte de força magnética. Nós nos vemos na próxima aula e até mais.